Fala, mestres, beleza? Thunder aqui e hoje vamos falar sobre modelo de lançamento de animes por temporada. Esse assunto, inclusive, a gente falou recentemente na live beneficente que o pessoal da Genkidama fez. Foi um projeto muito legal, né, que a gente falou sobre modelo de lançamento de animes por temporada, mas eu quero explorar um pouco mais esse assunto, porque eu acho que a gente falou bastante, mas tem outras coisas que eu não consegui trazer de exemplo, e também a live não existe mais, vamos dizer assim, pelo menos até então ela não foi repostada, então eu quero manter essa conversa viva de alguma forma, né, e tirando o óculos também, porque eu sou cego, mas eu uso óculos e esse óculos é uma porcaria, eu preciso tacar ele na fogueira e comprar outro. Mas, enfim, as nossas lives são gravadas de segunda a sexta na Twitch, né? Isso daqui é gravado em live, então assistam a gente por lá. O link tá aqui na descrição, né? twitch.tv/canal LBTV. E vocês podem ver esses e outros conteúdos que fazemos diariamente, de segunda a sexta, então não é diariamente. Às vezes a gente faz de final de semana, mas não importa, né? Ou importa sim, é legal as lives que a gente faz, né? A gente faz live apanhando nos Clash de LoL, olha que maravilha. Bem, então vamos lá, né? Sendo um pouco mais didático, o que é uma temporada de anime? Temporada de anime é basicamente os animes que saem num modelo de temporadas ligadas à estação do ano. Então a gente tem primavera, verão, outono, inverno, né? Como temporadas no mundo inteiro. No mundo inteiro, tá certo, no mundo, né? Porque as 4 estações valem pro mundo inteiro. E os animes utilizam desses tempos, né, dessas temporadas, para fazer as suas contagens de episódio, porque aparentemente essa estrutura que é utilizada... Aparentemente não, essa estrutura é utilizada nas televisões japonesas, e isso é mantido até então, mesmo para os animes que vão para streaming, como para Crunchyroll e para Netflix, eles ainda respeitam esse sistema de lançamento se mantendo por temporada. Então, quando o anime é lançado em uma temporada, geralmente ele tem de 12 a 13 episódios. A duração média é de 23, 24 minutos, contando o encerramento e abertura, que geralmente dá 1 minuto e meio pra cada, então você tem 3 minutos de episódio que são comidos por conta disso, então você tem geralmente 21 minutos de episódio, mais ou menos essa média, certo? Essa estrutura, ela é utilizada, como eu bem falei, pelas televisões japonesas, porque eles precisam desse bloco, e tem a questão de anúncios antes do episódio começar, um bloco no meio de propagandas e depois mais propagandas assim que o anime termina. Então, basicamente, ele tem aquela meia horinha naquele espaço da TV, assim como acontece aqui também, né? Aqui não era tão bem definido porque, se vocês lembram da época que eram passados animes na TV aberta, hoje eu não sei exatamente se tá no mesmo formato, eles geralmente quebravam em 2 blocos de propaganda no meio, né? Mas isso daqui, como eu falei, é só para contextualizar didaticamente. E só pra terminar, a gente chama essas temporadas também, quando a gente fala de animes, a gente chama de cour. Então, quando a gente fala que o anime tem um cour, é que ele foi lançado em uma temporada. Quando ele tem 2 cours, ele compete a 2 temporadas, a 2 cours, 24, 25, 23 episódios, dependendo da situação, certo? Essa estrutura, primeiro a gente entende que ela existe, e depois a gente entende o porquê talvez algumas vezes isso não ajuda. Porque temos bons animes que se utilizam desse formato e alguns animes que acabam se prejudicando por esse formato. Por que alguns animes se projetam bem nisso daí? Bem, porque você tem uma estrutura às vezes episódica, onde o texto daquela obra ela consegue ser contada em 21 minutos, 22 minutos, e o episódio ele consegue ser completo nesse sentido. Alguns animes de comédia, por exemplo, eles conseguem se safar muito bem dessa estrutura, porque às vezes por ser episódico, ele não se prejudica por tentar fazer uma história amarrada um episódio a outro, porque o que ele conta em um episódio é diferente do que vem pro próximo episódio, né, por ser historinhas. Ou você pega, por exemplo, alguns animes que eles vão pela sua própria pacing, vamos dizer assim, pela sua própria progressão, como a Kaguya-sama. Kaguya-sama faz essa quebra, vamos dizer assim, de mais um episódio dentro do episódio, onde ele coloca e limita os blocos do episódio da forma que ele bem entende. Então você tem
por exemplo, alguns blocos que demoram 5, 10, 15 minutos e você tem mais um outro bloco de uma outra história, de uma outra sketch que completa aquele tempo restante. Isso daí é uma forma de burlar esse formato de lançamento, porque, como eu falei, algumas obras elas não conseguem se beneficiar ou até mesmo elas são atrapalhadas por esse formato. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor, porque eu diria que eu critico um pouco isso, porque nem toda obra ela é pensada nesse formato, principalmente obras originais que elas são mangás ou light novel, porque o mangá e light novel, por mais que, obviamente, tenha suas próprias estruturas, por exemplo, se você pensa no mangá semanal da Jump, ele tem entre 18 e 22 páginas, eu não lembro exatamente se ele tem tão casadinho assim, tão travadinho, mas eu sei que você tem uma liberdade até que mais ou menos grande de você ir balanceando isso em 16, 18, 20, 22 páginas. Só que quando você tem, por exemplo, uma diferenciação entre 15 e 22 páginas, vamos dizer assim, você tem muita página para usar ou para estender ou para cortar. E isso é muito bom porque você dá mais maleabilidade na sua história. Você consegue montar ela de uma forma melhor, porque nem toda a história você vai contar em 15 páginas. É impossível. Nem toda a história tem o ritmo necessário ou as informações necessárias para você usar esse mesmo método quadradinho para contar essa história ou essa parte da história, esse capítulo, vindo para mangá. E para anime é a mesma coisa. Tem muito anime que se prejudica porque ele precisa ter 21, 22 minutos. E 1 minuto de diferença, dependendo do episódio, dependendo do teor, não tem o que fazer. Vocês lembram, por exemplo, o que ReZero fez? ReZero, ele sacrificava alguns encerramentos, ou ele completava algumas cenas com encerramento, porque ele precisava passar créditos, obviamente você precisa dar os créditos à staff que fez o anime, e você não tinha tempo. Tinha muita coisa pra contar, e ou ele tirava e deixava mais incompleto, ou ele contava sacrificando o seu final. Essa temporada, por exemplo, temos Yesterday Wotate, ou Sing Yesterday to Me, For Me, eu não lembro qual que é o termo, que ele não tem abertura. Então ele come esse 1 minuto e meio e ele consegue ter 1 minuto e meio a mais de informações, de diálogos, de história rolando, porque ele não tá travado nesse formato. A princípio parece meio bobo criticar isso. Só que, cara, eu já tenho algum tempo de casa, eu já vi algumas obras que elas simplesmente foram esmigalhadas por causa disso, onde os episódios não fazia sentido ser de 24 episódios, de 24 minutos, ou até mesmo 24 episódios mesmo. Algumas obras, por ou você fazer 12, 13 ou 24, a história não casa, não faz sentido. Tem exemplos, por exemplo, como Suka Suka. Se vocês lembram, um bom tempo atrás, eu falei bem pra caramba de Suka Suka. E Suka Suka foi um anime de 12 episódios. E ele, cara, faltava pouquinha coisa do material original pra ele contar. Mais 2, 3 episódios ele fechava a história. Mas ele não poderia ter 16 episódios. Porque o formato de lançamento não permite isso. Então, quando você começa a perceber que algumas obras são simplesmente destruídas por esse formato, é um tanto triste. Essa temporada, por exemplo, que a gente tá agora, a gente tem a temporada de inverno. Meu Deus, eu não lembro. A gente tá na temporada de verão. Verão, eu acho que é verão. Isso, porque quanto aqui é inverno, lá é verão, tipo hemisfério norte e sul. Primavera, obrigado, gente, desculpa. A gente tá na primavera, eu já tô me adiantando aqui. Então a gente tá na temporada de primavera, sendo que a gente tá no outono aqui no Brasil, né? Então, primavera lá, outono aqui, a gente aprende isso, né? Olha só, né? Escola. Geografia, gente. Geografia serve pra alguma coisa. Brincadeira, geografia é muito bom. E quando você entende que, tipo, alguns animes, eles são travados por isso... esqueci de explicar o exemplo que eu ia dar. Nessa temporada, Otome Game. Otome Game, ele tá sendo uma história que tá adaptando 2 volumes da sua novel, até então, até onde a gente sabe. É um pouco material pra ser adaptado em 12 episódios, porque eventualmente, inclusive, o próprio compositor de série, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo da vida, então ele não tá conseguindo nem maximizar essa história, esticando ela ou
detalhando mais o passo a passo, e ele não tá conseguindo casar ela em 12 episódios. Então o que aquele gênio mitológico fez? Fillers! Que inclusive tem um outro vídeo aqui falando sobre filler. Clica lá, vai ser bacana. E com esses fillers, ou com essa história original, ele tá simplesmente matando o tempo de contar aquela história, ele tá contando histórias que não agregam nada, e algumas piadas que só retroalimentam o próprio estereótipo dos personagens, e você perde tempo ou nada acontecendo em 3 episódios. Mais ou menos. Até um pouquinho mais, às vezes. Então, esse formato você percebe o quão prejudicial para algumas obras por questão de estrutura, por questão de conteúdo. Temos, por exemplo, Devil May Cry Baby, que foi lançado em 2018, eu acho que 2018, creio eu. E ele veio no formato de 10 episódios. Ele não teve 2 episódios, mas se ele tivesse 2 episódios a mais pra completar, talvez ele iria ficar um pouquinho mais inflado e a história não ia ficar tão enxuta e tão bem contada quanto foi. Então, a gente consegue perceber que só mudar o número de episódios já começa a ajudar os episódios em si, ou pelo menos a montagem da história como um todo. Mas tem um outro fator também que atrapalha bastante, que é a duração de episódio. Porque geralmente, quando um episódio ele dura um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é o suficiente para adaptar o quanto ele deveria. Existem 3 formatos que hoje a indústria dos animes está usando para formato televisivo ou formato de streaming. O anime de curta duração, de duração normal e de dupla duração, né? O episódio duplo. Então, curta duração, você teve, por exemplo, Sounan Deska, que é do ano passado, né? Daquelas garotas lá perdidas na ilha, o Lost. Tivemos a Ogir também, a Rogir também. Teve muitas obras pequenas que eram animes de comédia, que eram Tsuruzure Children também, ele era dessa duração, que eram histórias menores. Então ele conseguia comprimir, e a história era, obviamente, mais fácil de ser digerida, ou ela tinha menos informação para contar, que ela conseguia ser comprimida em uma duração de 15, 10 minutos, dependendo do formato do anime. Aí você tem um anime de duração normal, de 23, 24 minutos, 22 em alguns casos, e você tem os animes de dupla duração, animes de 40 minutos, 45, como aconteceu com Psycho Pass 3, né, temporada passada, se eu não me engano, temporada passada, tá certo. Então, quando você tem já essas 3 estruturas, é bacana, já ajuda, algumas obras podem se beneficiar e deveriam ser usadas nessas diferenciações, né? Eu digo, inclusive, eu não lembro qual exatamente foi o exemplo que eu falei que o anime funcionaria melhor se fosse em duração menor. Não me lembro, se eu lembrar eu vou falar, se vocês me lembram. Se vocês lembram que eu falei isso, me falam qual anime eu usei de exemplo, porque eu não me lembro. Mas existem alguns animes que, de fato, eles poderiam ser mais comprimidos e, portanto, ser melhor explicados ou mais diretos ao ponto, né? Mas o que meio que também poderia ser utilizado é diferentes tempos pro episódio. Então, o que, por exemplo, Ruby faz? Ruby, pra quem não conhece, é uma animação norte-americana em 3D. Muito conhecida, inclusive, se vocês não conhecem, poxa, conheçam, é maravilhoso Ruby. E ele faz exatamente isso. Você tem as temporadas, que geralmente tem de 12 a 14 episódios, mas a duração entre os episódios, eles são completamente flexíveis. Em alguns episódios tem 5 minutos, outros tem 27 minutos, e aí ele dá tempo pra contar aquele pequeno arco, aquele pequeno acontecimento naquela história. Isso, obviamente, você só consegue fazer se você não está travado em uma televisão, né, num tempo de exibição dentro de uma televisão. Para alguns animes isso é meramente impossível, mas hoje em dia, meus caras, a gente tá na era digital, olha só. A gente tá na era de Netflix, de Crunchyroll e outros serviços de streaming. E não tem um bom motivo por alguns projetos e coisas do tipo que você consegue não usar esse sistema de 25, 24 minutos. Você poderia usar o sistema que você quisesse, porque não tem nada que te atrapalha. Tanto que se você olhar nos formatos norte-americanos de... oh meu Deus, não é de novela, gente do céu, eu esqueci de...
Eu odeio quando isso acontece. Olha só, de seriados, isso. Muito obrigado. Vocês conseguem ver que esses seriados, eles têm de 40 a 1 hora de duração. 40 minutos a 1 hora. Então você tem essa flexibilidade de 20 minutos, já ajuda demais. Ele mantém uma estrutura, mas você tem essa flexibilização. Os animes poderiam fazer a mesma coisa. Você poderia ter uma flexibilização de 15 a 25 a 30 minutos. Você teria um tempo a mais para você comprimir ou utilizar, dependendo do pacing da sua obra, dependendo da dinâmica, de como a história está sendo contada naquele momento. Porque às vezes você precisa quebrar a história e isso acaba se tornando algo ruim. Isso daqui não é necessariamente para fazer um juízo de valor, mas para explicar para vocês que existem essas diferenças de formatos e meio que para vocês repararem isso. Né? Às vezes você consegue entender melhor que alguma obra ela se beneficia ou se prejudica por esse sistema de formato. E eu gostaria de verdade que outros formatos fossem apresentados para nós, não em 12 episódios, mas 15, sei lá, 17 ou 10, 9, 8 episódios. Isso já faria toda a diferença para algumas obras que às vezes tem que inflar ou cortar coisa demais, e aí a gente perde experiência, porque quem acaba pagando o pato é nós, né? A gente que acaba que gosta tanto de anime, a gente tem que pagar o pato quando algumas produções são mal elaboradas, ou elas mal elaboradas no sentido de projeto, né? O projeto não funciona muito bem, porque eles acabaram... Ah, putz, eu tenho, sei lá, 17 novels, né? 19 livros, ok? E a gente precisa comprimir toda essa informação aqui em 12 episódios. Pô, não tem como, te vira. E aí a gente tem algumas obras meio horrorosas saindo por causa disso, porque o projeto não é coerente. Não é coerente, porque é muito material, pouco episódio, ou, no caso do Otome Game, é pouco material e muito episódio. Aconteceu a mesma coisa com Junin Taisei. Junin Taisei é um livro, uma única novel, onde eles pegaram essa informação e fizeram 12 episódios. É impossível disso dar certo. Ou melhor dizendo, respeitando a estrutura do que era, porque Junin Taisei virou basicamente um Death Flag Simulator de anime. Se vocês assistiram Junin Taisei, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas, enfim, tá aí a reflexão, tá aí a informação, tá aí a conversa sobre... Espero que tenha agregado e informado mais sobre esse modelo, e vocês prestarem mais atenção nisso, e quem sabe, não sei se possível, futuramente, as licenciadoras, ou as empresas, ou os próprios comitês de produção comecem a utilizar mais esses formatos diferenciados para fazer os seus animes, porque isso só ganha e ganha. Ganha quem tá assistindo, ganha quem tá produzindo, porque daí você dá tempo necessário para sua produção funcionar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se vocês têm algum comentário para falar sobre esse assunto, mande aqui embaixo. E, obviamente, se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, porque tem vídeo, eu espero que seja, todo dia. Então, eu vou ficando por aqui, e um bom anime e até o próximo vídeo.